A gente vai ler agora, nesse sermão da manhã, sobre Atos capítulo 11, dos versículos 1 ao 18. Ser igreja é ter a agenda nas mãos do Espírito Santo. Esse é o tema que a gente vai conversar aqui pela manhã. Ser igreja é ter a agenda nas mãos do Espírito Santo. Você pode repetir? Ser igreja. Vamos lá? Ser igreja é ter a agenda nas mãos do Espírito Santo. Durante a semana, eu sentei com o pastor, a gente estudou esse texto aqui, de forma que, se for bênção, vocês já sabem o que foi, né? Que ele já deixou o script. E se for ruim é porque eu estraguei tudo. Eu tenho essa capacidade. Então a gente vai ler dos versos 1 ao 18 com a expectativa mesmo que Deus fale ao coração da gente, que o nosso coração seja transformado e fale conosco pela sua palavra, que o Senhor use de misericórdia para com todos nós. Vamos ler? Ele diz assim a narrativa de Lucas, aqui no livro de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, o que aconteceu, irmãos? Foi derramado o Espírito, como também sobre nós, no princípio. Em Pentecostes, daqui é a referência. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vamos ler juntos o 18? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, o arrependimento para a vida. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor. Tua palavra está aqui lida e a gente não tem condição nenhuma nem de ouvir, interpretar com nossa sabedoria humana, com nosso entendimento. E a gente quer pedir a Ti, Pai, que nos ilumine, que derrame sobre nós a Tua unção do Teu Espírito, Pai. Isso aqui não é um discurso que eu vou repetir, porque preguei no primeiro culto, e já sei na cabeça. Pelo amor de Deus, Senhor. Isso aqui é a Tua palavra, e o Senhor está presente aqui. E a gente quer ouvir a voz que vem do Senhor. Então nos usa conforme a Tua vontade.
E aqui é o teu povo, todos nós somos o teu povo, estamos aqui não para ouvir a palavra de um homem, mas para ouvir a palavra de Jesus. Então vem sobre nós, derrama a tua graça, teu poder e nos abençoa mesmo, Senhor, de verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pequena explanação do livro de Atos, para a gente contextualizar um pouco esse texto que a gente leu aqui, tá bom? Atos, capítulo 1, ainda o Senhor Jesus estava com os discípulos durante um período de 40 dias, ensinando a respeito do reino dos céus, depois de haver ressuscitado. Mas ali ele é levado aos céus e diz aos discípulos que aguardassem a promessa do Espírito. Os discípulos, em torno ali de 120 pessoas, estavam orando no templo. E justamente na semana da festa do Pentecostes, onde havia gente de todas as cidades ali do Império Romano e também de outros lugares, se reunindo em Jerusalém. Mas veja só que a expressão dessa festa, embora tenha gente de nações diferentes, mas a gente vai ter aqui judeus, pessoas que eram da tribo de Israel, de Judá, e que iam a Jerusalém por ocasião do culto. Então, o Espírito ali quando desce ainda aos judeus. Pedro prega a palavra do Senhor a 3.000 convertidos e uma igreja formada não somente em Jerusalém, mas uma igreja que vai se expandindo ali pelo Império Romano. Diz alguns comentaristas bíblicos que a igreja de Roma, que Paulo escreve a carta aos romanos, nasceu justamente aqui no Pentecostes, quando irmãos convertidos voltaram para Roma e começaram a pregar o Evangelho, e a igreja nasceu lá em Roma. Veja que capítulo 2, 3, nós vamos ver a expressão, a narrativa de Lucas, muito concentrada em um lugar específico. O lugar é Jerusalém. O Senhor está fazendo a sua obra a partir daquela igreja em Jerusalém, e o texto vai contando como a igreja cresce, como a igreja vai se desenvolvendo, como os irmãos vão pregando cada vez mais, e à medida que isso vai acontecendo, outros se convertem, outros querem Deus e vão se entregando ao Senhor. Como a gente pode ver um paralítico que estava na porta do templo pedindo esmola, como também um homem importante, rico, que coloca ali aos pés dos apóstolos todo o campo que ele possuía, chamado Barnabé. O Senhor está fazendo a sua obra e alcançando pessoas ali. O Evangelho e a igreja crescem de tal forma que faz-se necessário eleger alguns diáconos como um ofício na igreja para que possam cuidar das necessidades físicas dos irmãos, cuidar da igreja, cuidar dos recursos da igreja. E os apóstolos se dedicariam ali à palavra e à oração. O texto diz que esses diáconos, eles tinham uma função, um ministério tão bonito e tão importante, que eles não somente cuidavam da igreja, mas eram homens tomados pelo Espírito, que no coração não ardia somente o trabalho da igreja ou o ofício de diácono, mas ardia no coração o Evangelho de uma forma tão poderosa que esses homens saíam andando, e por onde eles andavam, eles iam pregando a palavra do Senhor. Assim nós vamos ver o primeiro mártir, Estevão, que por causa da pregação do Evangelho vai ser apedrejado. Assim nós vamos ver também Filipe, um outro diácono, que sai pregando a palavra do Senhor na região chamada de Samaria. Atos capítulo 8 mostra que a igreja de Jerusalém teve uma grande perseguição, e por causa dessa perseguição a igreja se dispersou, e enquanto os irmãos, os discípulos, se dispersavam pelo Império Romano, iam pregando a palavra do Senhor. Chega a palavra do Senhor a Samaria. Samaria, não sei se você lembra, mas não era uma terra muito querida pelos judeus. Já existe aqui um movimento de Deus, da revelação do Evangelho, do desenvolvimento da igreja, muito didático para a gente. Samaria não era o lugar mais querido pelos irmãos. Pedro vai lá com João para ver o que o Senhor estava fazendo ali através de Filipe. Os irmãos se dispersam e lá em Samaria, Pedro passa um tempo, e lá em Samaria acontece a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes.
O Espírito é derramado diante dos irmãos, eles são convertidos, são batizados no Espírito Santo, que é a conversão, são nova criatura. E aquilo que aconteceu no Pentecostes acontece também em Samaria. Esse negócio está entrando na cabeça de Pedro. Ali, Pedro ainda passa um tempo e vai a Jope, que é uma região muito perto ali. E lá em Jope, Deus usa também Pedro. E Pedro está hospedado na casa de um homem chamado Simão, tem o mesmo nome que ele, né? Simão Pedro. Esse cara era Simão, mas a Bíblia diz que ele era curtidor. Simão, curtidor, onde Pedro estava hospedado, lá nessa região de Jope, ele era alguém que trabalhava com animais, com pele de animais imundo, transformando aquilo em couro, pele de porco, que era um animal impuro, de acordo com o ensino do Antigo Testamento. E como os judeus levavam isso muito a sério, tanto que aparece ali em Jope uma visão para Pedro. E naquela visão, veja que o texto é interessante, porque esse é o capítulo 10, e no capítulo 11 que a gente leu, Pedro vai narrar justamente essa história de forma mais resumida. Mas aquela visão Pedro recebeu quando ele sobe assim ao terraço da casa, a fim de orar. Imagine que Pedro estava ali, porque o texto diz isso, no seu horário de almoço. Porque Pedro não estava ali passando férias, Pedro estava trabalhando, como o seu ofício, a sua vocação de pastor, de apóstolo, de alguém que está levando o evangelho. Pedro estava trabalhando, e quem moveu Pedro até ali, aquele lugar, foi o Espírito, como é o mesmo Espírito que move a vida da gente pelos lugares que a gente passa durante a semana e tudo mais. O fato é que Pedro estava ali no seu horário de almoço orando, e uma visão aparece lá, um grande churrasco vindo dos céus. Diz assim: Pedro, mata e come. Pedro diz: estou fora, está doido? Não. O que Deus, aí a voz diz assim: o que Deus purificou, não considere o quê? Como um imundo. Mas o Antigo Testamento diz, Pedro, rapaz, não vou comer não. Sei lá. Diz que acontece 3 vezes. Interessante, porque esse é Pedro. A voz do céu é a visão de Deus que está dizendo assim: vai lá, mata e come. E Pedro diz: não, esse é Pedro. Não vou comer não, estou fora. E enquanto esse negócio está acontecendo, aquele lençol ele é recolhido, aquele rodízio é recolhido para o céu, e Pedro está refletindo, está pensando o que foi que aconteceu a ele, porque que mensagem é aquela que Deus quer falar com ele, talvez pensando aqui no Antigo Testamento, pensando aqui no Evangelho, como um cumprimento do Antigo Testamento. E enquanto Pedro está pensando e desenvolvendo a vida lá, aparecem alguns irmãos lá, e eles assim: olha, o centurião Cornélio mandou a gente aqui lhe chamar, que um anjo apareceu lá e mandou vir aqui lhe chamar, para você ir até lá. Aí Pedro disse: tá bom, então vamos lá. Agora você imagine a cena, certo? Você está numa viagem a trabalho na cidade de, sei lá, vou dizer assim, Maceió, pronto, Caruaru. Está na viagem a trabalho, está trabalhando, está no horário de almoço, talvez no shopping, em algum lugar. E aí Deus fala com você alguma coisa, você, rapaz, o que é que Deus quer falar? Aí de repente bate assim na porta da sua casa, 3 pessoas assim: olha, eu fui enviado por Deus aqui, queria que você fosse comigo em Caruaru, eu queria que você fosse comigo até Garanhuns. Aí você: tá bom, vamos, eu vou agora, amém? Você ia ou não? Diz: rapaz, esse cara quer me sequestrar, o que é que vai acontecer? Pois eu vou. Pedro vai, porque concomitantemente àquela visão que Pedro havia tido, o centurião Cornélio, que era um gentil. Veja que o evangelho está crescendo entre samaritanos, mas o evangelho agora está alcançando os gentios. O gentil é todo aquele que não é judeu, que é de outra nação. Ele não, na perspectiva do judeu, na perspectiva de Israel, especialmente na época de Jesus, o judaísmo, ou os judeus, eram os detentores da revelação de Deus. E assim, para que você conhecesse a Deus, você precisaria se tornar judeu. Tanto que esse cara, centurião Cornélio, ele se converteu ao judaísmo, mas ele continuava sendo um gentil, mas ele era um judeu piedoso de coração, alguém que tinha conhecido a Deus,
que praticava a oração, que buscava Deus. E aí um anjo apareceu para ele e disse assim: olha, manda o pessoal, os seus servos, até Jope, chama Pedro, que ele vai estar lá na casa de Simão, à beira-mar, e você diz a ele para vir, porque o que Pedro vai lhe dizer vai salvar a sua vida e vai salvar a sua família. E aí Cornélio manda os caras lá, eles buscam Pedro, Pedro volta. Quando Pedro volta, Pedro está agora rodeado, não mais de judeus, mas de gentios. Gente que não era detentora da revelação de Deus, gente que não era do seu próprio povo. E esse negócio, de certa forma, ainda que o problema em Atos, a respeito desse assunto, esteja começando, mas esse negócio está meio que se encaixando na cabeça de Pedro, e isso vai ser um grande problema na igreja de Atos. Você vai ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 15, e você vai ver até em Gálatas capítulo 2, Paulo dizendo que teve um grande embate com Pedro por causa desse tema. Diz assim: eu resisti a ele face a face. O negócio foi duro entre Paulo e Pedro a respeito desse assunto. Mas essa coisa ainda está se encaixando na cabeça de Pedro e até na igreja de Jerusalém. E aí Pedro está ali rodeado de gentios. Não eram judeus, eram gentios de outras nações, ouvindo. E Pedro começa a pregar o evangelho, o que Jesus fez, que Jesus veio na região da Galileia, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou, ele enviou do seu Espírito. Enquanto Pedro estava falando, enquanto Pedro estava pregando, o Espírito é derramado sobre aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, aquelas famílias, e o Espírito é derramado sobre eles, como aconteceu lá no Pentecostes. A mesma forma. E eles começam a falar e glorificar a Deus em línguas, que no sentido do texto aí são idiomas de outras nações, como aconteceu lá no Pentecostes. E uma experiência maravilhosa acontece, e Pedro agora está vendo que o Evangelho, ou as palavras de Jesus, mas também a própria pessoa de Jesus, está se revelando a gente de outras nações. Esse negócio está entrando e está quebrando algumas estruturas na mente e no coração de Pedro, como vem a quebrar também algumas estruturas na mente e no coração da própria igreja. Veja que quando os cristãos lá de Jerusalém, veja que a gente está mais acostumado, quando está lendo o Novo Testamento, com a perseguição dos fariseus, né? Mas quem chama Pedro para conversar são cristãos judeus que tinham se convertido. Chama lá Pedro e começam a arguir Pedro. O sentido aqui não é de alguém que está curioso para saber o que aconteceu, mas o sentido aqui é de gente que está questionando Pedro, porque Pedro estava lá sentado, comendo com os gentios, e o que tinha acontecido mesmo. Estão questionando Pedro, colocando Pedro contra a parede, por causa daquele assunto, e Pedro começa a narrar para eles, não somente a visão, mas ele narra a maneira como a visão entrou no seu coração, pela própria palavra do Senhor. E Pedro vai citar um pouco, ou tocar em Isaías, quando está falando ali, e Pedro também vai falar sobre a própria palavra de Jesus, quando ele diz que não seríamos batizados apenas por água, mas também pelo seu Espírito, como palavra de Deus. E Jesus, quando estava falando isso, também estava se referindo a Isaías, profecias de Isaías a respeito do Espírito Santo, e profecias de Isaías a respeito também dos gentios, como nós lemos aqui Isaías 42, poderíamos ver 49, tantos outros capítulos de Isaías, que é a expressão da vida eterna, do Evangelho do Reino de Deus, alcança e vai a todas as nações da terra e a todos os povos da terra, porque a agenda do Espírito Santo nessa terra é alcançar o mundo para a sua glória. A agenda do Espírito é alcançar a todos os que são seus, de todas as nações, gente que está do nosso lado, gente que está convivendo com a gente, mas que por não conhecer a Deus ainda, se torna um campo missionário. E a agenda de Deus em Atos é justamente alcançar, enquanto conduz o seu povo de um lado a outro, de uma cidade a outra, por um transporte ou outro. Enquanto ele está fazendo isso, está alcançando pessoas, e à medida que o Espírito tem alcançado o mundo, tem feito sua obra no mundo, a igreja tem dito, você vai ver isso no livro de Atos inteiro. À medida que Deus está fazendo a obra, à medida que
Espírito tem como agenda alcançar o mundo. A igreja está dizendo assim, o povo de Deus, o crente em Jesus, está dizendo o tempo todo assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu vivo por causa disso, a minha existência é isso, não existe nada fora desse negócio que encha mais o meu coração. Eis-me aqui, Senhor, usa, eu quero me gastar, é por isso. Mas não é somente Pedro que está falando isso, nem é somente os apóstolos e os líderes lá na igreja de Jerusalém, mas esse é um negócio que envolve a todos os cristãos, porque o evangelho, quando entra na vida da gente, o evangelho, quando toma conta do coração da gente, não somente transforma o nosso comportamento e nem também transforma somente a nossa maneira de pensar, ou melhor, trazendo novas doutrinas ou novos conceitos, e quando a gente entende aqueles conceitos, a gente acha que já conhece o Evangelho. A gente interpreta o Evangelho normalmente dessa forma. A gente pensa que é um livrinho de teologia sistemática que vai dizer assim, é assim, é assim, é assim. E se a gente souber aqueles temas principais, a gente já conhece o Evangelho e já se considera doutor no Evangelho por causa desses temas principais. O pastor Sávio pregou semana passada sobre isso. Muitas vezes esse próprio entendimento teológico se torna um caminho de apostasia, como diz lá em Hebreus, pessoas que se acham doutores, precisando tomar leite de novo e voltar a experimentar da graça e do Evangelho de Jesus. Então o Evangelho não é somente alguns conceitos a respeito de Deus, que a gente pode até entender bem na mente, mas o Evangelho é mais do que isso. Também o Evangelho não é somente um encontro lá atrás, que mudou o meu comportamento, e porque mudou o meu comportamento lá atrás, agora eu vou viver com um comportamento diferente até morrer, e não importa o que eu vou fazer aqui na terra, não importa o que vai ser da minha vida, o que importa é o seguinte: quando eu morrer, eu vou para o céu, e isso é que importa. Porque eu conheci Jesus lá atrás, não para viver Jesus aqui na terra, mas eu conheci Jesus lá atrás para Ele transformar meu comportamento, e assim, quando eu morrer, eu vou para o céu, amém, aleluia. Mas perceba só que o Evangelho não é somente um passaporte, um bilhete para ir para o céu. Embora o Evangelho alcance pessoas até no último minuto, nos últimos minutos da sua vida, como foi aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Mas o Evangelho não é um passaporte para a gente ir para o céu. Quando morrer, o Evangelho é mais do que isso. E enquanto nós pensamos no Evangelho como um caminho, um passaporte para o céu, que transforma o meu comportamento, ou enquanto a gente pensa no Evangelho como uma lista de conceitos a respeito de Deus, que Hebreus diz que esses conceitos que nós achamos que são doutos, na verdade são os conceitos mais básicos do Evangelho, a gente começa a interpretar a missão de Deus na terra, por causa desses caminhos ou desses descaminhos na mente da gente, interpretar a missão de formas equivocadas também. Primeiro, uma tendência a terceirizar a missão e a obra de Deus na terra. Terceirizar. Algumas pessoas vão fazer no meu lugar esse serviço. Eu não tenho condição, eu trabalho muito, eu estudo, eu faço doutorado, eu não sei o quê. Eu sou mãe, eu tenho 12 filhos para criar e cuidar. Amém? Eu tenho aqui muito trabalho, não tenho tempo. E ainda quando chega de noite tem tanta coisa. Eu tenho casa, você não sabe como é. Ou a gente terceiriza, porque a gente dá o dízimo, a gente dá a oferta. Algumas pessoas, a campanha é faça no meu lugar. Algumas pessoas estão fazendo isso. E meu sonho era poder dedicar minha vida somente para isso. Largar tudo, dedicar minha vida somente para isso. A gente terceiriza a missão. Por outro lado, a gente também, de certa forma, trata a missão de forma corporativista. E vai pensar que a missão ela é feita quando a igreja reunida faz alguma programação, quando a igreja reunida faz algum evento, quando a igreja reunida faz alguma viagem missionária. E sempre que a igreja, essa organização, a Igreja Presbiteriana das Graças, promove algum evento missionário, alguma viagem missionária, alguma programação evangelística, alguma coisa que tenha esse objetivo, nós nos sentimos parte naquele final de semana.
naquele dia, naquela noite, naquela programação, nós nos sentimos parte da obra de Deus, mas quando aquela programação, aquele acampamento, aquele evento, seja lá qual for, acaba, a gente diz assim, rapaz, acabou a minha tarefa, porque o senso é de missão cumprida. Ali, enquanto estávamos juntos, num sentido de missão corporativista, enquanto estávamos juntos cumprindo a missão, eu me sentia vivendo a missão, mas durante o dia a dia, quando eu estou indo na faculdade, quando eu pego um ônibus de um lado para o outro, um carro, um avião, quando eu faço uma viagem a trabalho, quando eu tenho que produzir alguma coisa na terra, parece que a gente não consegue se sentir crente, se sentir missionário, se sentir como servo de Deus e entender de fato e de verdade que nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós somos a representação de Cristo na terra, a igreja que é enviada a lugares diferentes desses continentes todos que tem nessa terra. E não somente a povos não alcançados, mas a escritórios, a hospitais, a rua, a comércio, a tantos lugares e cantões dessa terra que normalmente pastores e missionários não têm acesso. E quanto à igreja, os cristãos entendem dessa forma, nós vamos perdendo a bênção. Porque a obra de Deus é feita e é realizada. A missão de Deus está sendo realizada na terra. Mas enquanto perdemos de vista a nossa identidade e o senso de missão que está totalmente atrelado uma coisa à outra, é inseparável. Enquanto isso está acontecendo na mente da gente por causa de um mau funcionamento no nosso sistema, a gente está perdendo a bênção de ser movido pelo Espírito nessa terra. E ser igreja é ter a agenda do Espírito, é estar nas mãos da agenda do Espírito Santo na terra. A gente está perdendo a bênção. Talvez porque o que opera em nós não seja o sistema do Evangelho de Jesus. Talvez porque o que opera dentro da gente ainda não é o sistema do Evangelho. Talvez por isso. Talvez porque, embora estejamos na igreja, embora sejamos líderes, embora saibamos coisas a respeito de Deus e até conhecendo os conceitos da Bíblia e os livros da Bíblia, a gente não teve ainda aquele encontro real, transformador com o Evangelho. O Evangelho que entra, que quebra o nosso coração e coloca em nós uma nova estrutura de vida, de mente, de caminho, para que o que funcione dentro da gente seja a mente de Cristo. Estou falando isso da minha boca, não é Paulo que fala. Coríntios, pelo Espírito, nós temos a mente de Cristo. Você parou para pensar nisso? Você tem a mente de Cristo, irmão? Nós temos, eu tenho. Pelo Espírito, que funciona aqui é a mente de Cristo. Esse é o Evangelho operando. Mas talvez haja Evangelho, mas há talvez alguma dureza no coração, ou há talvez algum entendimento que ainda não chegou, ou falta de caminho com a palavra de Deus, ou até falta de discipulado. Alguma coisa pode estar funcionando fora do sistema que está operando dentro da gente, e assim como Paulo fala também, apagando o Espírito ao invés da gente se encher do Espírito e se encher da mente de Cristo nessa terra, apagando, entristecendo o Espírito e vivendo caminhos que não são os caminhos que Deus preparou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, para que a gente vivesse nessa terra. E por causa desses sistemas que operam na cabeça da gente, muitas vezes movido pela nossa agenda, ou movido pela agenda do mercado de trabalho, ou pela agenda do dinheiro, ou pela agenda dos meus sonhos, ou pela agenda da minha família, ou pela agenda do agradar a um e ao outro, ou pela agenda da autoafirmação, ou por qualquer outra agenda que possa estar operando na nossa mente, e até mesmo a agenda do acaso, quando pensamos que a nossa vida vai de um lado para o outro, não porque Deus faz, não porque Deus move, não porque Deus fecha uma porta e abre outra, mas porque a nossa vida é movida aqui por um acaso, por causas, consequências que não estão sendo movidas por Deus. Nessa cabeça, nesse sistema que está operando, tem coisas, tem vírus, como na linguagem do computador. Tem vírus. O sistema está prejudicado na cabeça da gente, na mente e no coração. O Evangelho, à medida que entra e vai tomando conta da vida da gente, ele vai transformando as nossas estruturas, não somente o comportamento. Talvez o comportamento seja aqui
a ponta do iceberg, a coisa mais periférica que existe na vida da gente. Mas o Evangelho é aquele vinho novo que vai quebrando odres velhos, estruturas velhas, mundanas, até mesmo religiosas, ou até mesmo ateístas, evolucionistas, velhas estruturas, talvez até mesmo carnais, pecaminosas. O Evangelho vai como um vinho novo e vai quebrando e refazendo e reestruturando uma nova criatura, a imagem do seu filho aqui na terra. Mas isso acontece com quem, irmão? Onde é que opera esse sistema, meu irmão? Onde é? E você pode dizer, é em Pedro. É em Pedro que opera esse sistema. Porque Pedro foi um cara que caminhou com Jesus 3 anos. E é muito interessante essa caminhada de Jesus com Pedro. Eu gosto tanto desse negócio. Só que Pedro, depois de ter caminhado 3 anos, na igreja de Atos, você vai ver que Pedro ainda está sendo formado. É aquilo que o professor entende bem. Formação continuada. Discipulado é essa formação continuada de Jesus no coração de Pedro, como é de Jesus no coração da gente. Só que a gente olha Pedro, e por que terceirizamos ou corporativizamos? Estou mudando tanto essa palavra que eu não sei nem se está certo. Mas Deus sabe. Ou porque corporativizamos a mensagem, a missão. A gente olha para Pedro e coloca Pedro num patamar, num grau sempre elevado da gente. E pensa que isso é coisa para pastor missionário. Enquanto a gente como igreja passa a pensar nisso e viver isso, nosso coração normalmente, ao invés de estar se enchendo de Deus, se aprofundando mais de Deus, ele pode ser tomado por tantos desânimos, e às vezes, ou muitas vezes, até por críticas terríveis. Porque a gente olha para a igreja e começa a criticar porque a igreja não está fazendo a missão para me incluir nela. Porque a igreja não está fazendo a programação para eu me sentir parte da missão aqui na terra. Porque a igreja não tem um projeto social de relevância para que eu possa fazer alguma coisa aqui em Recife. Porque a igreja não promove uma programação durante a semana para que eu possa fazer parte, aquela programação que eu acho que tenha que ter. Porque a igreja não faz uma viagem missionária todo final de semana para que eu possa ir lá em outro lugar e falar de Jesus para uma pessoa que nunca mais eu vou ver, sem me comprometer, porque eu não consigo falar de Jesus para uma pessoa que eu vejo todo dia. E a gente vai com essa crítica da igreja, ao líder, ao pastor, ao conselho, à igreja A, à igreja B, e vai tomando o coração da gente, porque na nossa cabeça a gente é doutor do negócio, a gente sabe como funciona. E a gente sabe que quem tem que fazer é o outro. Eu estava agora em Fortaleza nas férias, aí aconteceu um negócio interessante. Até contei no primeiro culto. Eu fui abordado num stand, num guichê assim, para ser oferecido um passeio. E aí eu disse, não tenho condição, não vou, não quero. Você sabe como é, o cara aborda, já foi abordado por aquela turma da CR Riachuelo, quer cartão, quer fazer cartão, a pessoa nem termina, você já diz, não quero não, já tenho, não quero, ou não tenho, e tudo mais, né? E eu já não tenho, não quero, aí a pessoa ficou insistindo, aí você já fica meio o quê? Chateado. Rapaz, já disse que eu não quero, né? Isso aqui. Mas aí eu fui perceber que tem uma coisa boa ali. Ela disse, olha, é o seguinte, se você ouvir uma palestra hoje de tarde, você vai ganhar 4 vouchers de almoço. Aí eu, Joyce e 2 meninas, ganhar 4 vouchers de almoço, num lugar que é caro que só. Rapaz, de repente, aí comecei a ouvir. Aí eu ouvi aquela mulher falou assim, olha, você vai lá, ouve 1 hora de palestra e depois você vai ganhar os 4 vouchers. Eu pensei, vai ter uma pegadinha, onde é que está a pegadinha? E não tinha pegadinha e tal, a gente se inscreveu, foi lá de tarde no horário marcado, as meninas ficaram brincando numa salinha que tinha lá para criança, eu e Joyce ficamos lá com o rapaz. O rapaz queria oferecer para a gente um plano de hotel para os próximos 10 anos. Mas a coisa é tão cara, tão cara, tão cara. E ele ia oferecendo e eu ficava com vontade de rir assim, porque eu não vou ter, no final eu vou dizer não. E eu só estou aqui pelo almoço. Aí ele ia oferecendo e... Você quer viajar para onde nos próximos 10 anos? Olha, rapaz, só lugar bom, né? O cara não vai dizer, eu queria viajar para Catende, né? Cara, só coisa boa, aí tal, e quer... Aí vai aquela conversa para lá e para cá,
e ele ofereceu todo o plano e com as formas de pagamento, e eu, meu Deus do céu, no final eu vou passar vergonha. E no meio desse termo, esse cara perguntou para mim assim, porque Joyce saiu para levar minha filha ao banheiro, e aí ele ficou comigo, a gente mudou de assunto, foi para lá e tal, aí ele perguntou, rapaz, admiro muito você, da minha idade, e pastor, você dedica a sua vida completamente assim para os outros, de forma filantrópica e tudo mais. Aí eu fiquei dizendo, rapaz, não é isso não é muito isso não. Aí, mas você isso e aquilo e tal. E aí naquela conversa, Deus abriu uma porta, eu pude falar um pouco de Jesus para ele. Essa maneira que um não cristão pensa, é a maneira que um cristão tem pensado hoje. Eu disse para aquele rapaz, e quero dizer hoje, baseado aqui na vida de Pedro e no que Deus está fazendo através de Pedro, se movendo pelo Espírito através dele, é que a grande novidade da vida da gente, a grande novidade na minha vida, não é que eu sou pastor, que eu fiz seminário, Deus me chamou, me vocacionou para ser pastor. A grande novidade é que um dia lá atrás, Deus se revelou com o seu evangelho e salvou a minha vida, como está salvando a vida de Cornélio e da sua família. A grande novidade não é que a gente vai ser pastor, vai ser professor, médico, seja o que for. A grande novidade não é que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai ter título, que a gente vai ter reconhecimento. A grande novidade é que a gente é crente de Jesus na terra. Essa é a grande novidade, porque dessa maneira e com esse evangelho poderoso, qualquer coisa que eu vá fazer aqui nessa terra, eu não vou conseguir encaixar fora desse sistema do evangelho. Porque diante de Deus não tem esse negócio de vida espiritual, vida secular. Diante de Deus, o evangelho ele engloba a tudo. Então, se eu estou sendo enviado de uma cidade para outra, seja como pastor, como comerciante, como um representante, seja o que for, se eu estou sendo enviado de um bairro para o outro, pego um ônibus para o outro lado da cidade, um avião para o outro lado do país, para onde eu estou sendo enviado na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não é por causa da agenda do mundo, nem por causa da minha agenda, mas é por causa de um sistema que opera no nosso coração chamado evangelho. De forma que mesmo que eu estou na cidade, dali eu vou para outra, porque quem move é Deus. Mesmo que Deus use gente que é ímpia e que não conhece a Deus. Até o nosso patrão, até gente ao nosso redor. Mas a oração é, Deus, faz a tua agenda. Porque a agenda de Deus é alcançar o mundo. A grande novidade que eu pude compartilhar para aquele rapaz é essa novidade que a gente pode compartilhar para todos aqueles que estão ao nosso redor. A grande novidade é, nós fomos salvos por Jesus. E nós não fomos salvos para morrer e ir para o céu. Nós fomos salvos para desfrutar a delícia da presença de Deus aqui na terra. Nós não fomos salvos para receber o Espírito somente para ir para o céu, mas para receber o Espírito para viver nessa terra com o poder do Espírito. Nós não fomos salvos para continuar vivendo uma vida medíocre, na qual a gente faz a agenda, a gente determina o que é e o que não é, a gente se move conforme a nossa força e a nossa inteligência. A gente foi salvo para viver o Evangelho, para viver como Jesus aqui na terra. Esse é o negócio, essa é a grande novidade. Mas irmãos, isso é viver isso pessoalmente. Porque a vida no Evangelho ela é intransferível. A vida com Jesus ela é intransferível. Enquanto a gente lê a Bíblia, enquanto a gente vê Deus se movendo através de Pedro, de Paulo, de João, enquanto a gente está vendo esse negócio, dizendo é com ele, é com ele, é com ele, e não dizendo é comigo, é isso que Deus quer que eu viva, é isso que Deus quer que opere no meu coração, é isso que eu quero para a minha vida. E quando a gente estiver fazendo isso, aqui é com ele, é fulano, é beltrano, é aquela classe corporativista, é aquele povo lá, a gente vai perder a bênção de ver o movimento de Deus na terra, de ver o movimento de Deus na igreja, no corpo de Cristo, de ver o movimento de Deus aqui em Recife, onde a gente está sendo enviado, e dizer para Deus, Senhor, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero fazer parte dessa agenda, porque a agenda de Deus é alcançar o mundo. Nem que Ele pegue a gente e leve lá para Cesareia, leve para Jope, leve para o Império Romano, leve para onde for, a agenda de Deus é a mesma. E Ele quer usar quem, irmão? Quem é que Deus quer usar? É o seu povo. Mas não é somente quando a igreja promove uma coisa ou outra. Deus quer usar o seu povo, a nós, quando estamos segunda, terça, quarta,
sendo luz do mundo, sendo o sal da terra. A gente não viaja, a gente não anda, a gente não caminha, a gente não vai ao trabalho por causa do sistema que opera nesse mundo, mas por causa de um outro sistema que foi imputado a nós, que habita dentro da gente, que quebrou estruturas velhas, ultrapassadas, pecaminosas e carnais. É um vinho novo que toma a vida da gente de uma forma que, seja eu pastor, seja eu qualquer ofício, qualquer vocação, o grande segredo é que esse negócio opera de uma forma tão poderosa que eu não consigo viver longe disso. Porque Jesus continuamente tem formado o seu caráter, continuamente tem me chamado para mais perto dele, continuamente está me chamando para servi-lo com alegria. Mas tenha certeza que o nosso coração nos engana. E a gente, envolvido com a igreja, talvez até com bom conhecimento da palavra, vai perdendo de vista o óleo, o vinho novo, a graça, o amor de Jesus de uma forma que o coração vai adoecendo, vai se embrutecendo, vai se tornando irredutível. E esse é o caminho da apostasia. Esse é o caminho que, com certeza, nós conhecemos pessoas, você deve conhecer gente assim. Sabe abrir a boca para criticar a igreja. Sabe abrir a boca para criticar A ou B. Sabe abrir a boca para saber o que é melhor para a igreja. O que é melhor para o ministério de A ou de B. O que é melhor para fulano e beltrano. Sabe abrir a boca. Mas, irmãos, Deus não chama a gente para viver nessa terra como doutores da crítica, como doutores do saber, quem ensoberbece. Mas Deus chama a igreja de Jesus para a gente conhecendo a palavra e sendo tomados pelo mesmo Espírito que faz a agenda de Deus na terra, porque foi assim que o Espírito foi enviado. Você pode ler lá em João capítulo 14, João capítulo 16, a expressão do Consolador, é Jesus dizendo para os discípulos, o Pai vai enviar esse Consolador, é da mesma natureza, do Pai e do Filho, é da mesma natureza, ele vai potencializar o Evangelho no coração de vocês, e vai enviar vocês a esse mundo. Por isso que ele diz assim ao Pai, não rogo para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, porque eles estão sendo enviados a essa terra. E quem é que está sendo enviado a essa terra, irmão? Quem está sendo enviado? Somos nós, porque somos crentes, porque somos igreja, juntos, estamos sendo enviados por Deus de um lugar para o outro. De que maneira? Você pode, porque preciso ter uma experiência. Às vezes a gente lê um texto como esse e fica perdido na experiência. Veja que Lucas, quando está narrando, Pedro, quando está falando, não é porque ele precisava ter uma experiência sobrenatural. Porque aquela experiência é tratada por Pedro e pela narrativa bíblica como aquela na qual o Espírito é derramado sobre os irmãos, é tratada de forma bíblica. Dizendo assim, o que está acontecendo é o que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra está acessível para nós. E está em plena revelação do Espírito que nos guia a toda a verdade, para a gente abrir a Bíblia e entender como é que Deus funciona, como é que Deus se move, como é que Deus é, o caráter de Deus, a graça de Deus, como Deus se move na terra, conhecer Deus na palavra, porque está escrito. É assim que Pedro fala. Não é por causa da experiência que aconteceu, mas é porque aquele negócio me levou ao que está escrito na palavra. A agenda do Espírito é essa, Senhor, à medida que a obra está sendo feita na terra, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida e usa-me para a glória do Teu nome. Esse é o negócio. Mas parece que a gente vai se acostumando com a igreja e passa a perder de vista. A gente pensa que a igreja é um clube, a gente pensa que a igreja está aqui para nos servir, porque tem um bom ar-condicionado, tem bons professores de EBD, tem uma boa estrutura. A gente pensa que a igreja é nossa, porque eu dou o dízimo, eu dou a oferta. A gente pensa que o ministério é nosso, porque eu estou aqui há não sei quantos anos. A gente vai incorporando a mentalidade mundana na estrutura da igreja, pensando que a igreja sendo o corpo de Cristo, e não esse negócio, esse templo aqui bonito. E na verdade estamos perdendo a bênção
de ver Deus se movendo e de ser usado por Deus nessa terra. Isso é um negócio para quem é crente. Você abrir, por favor, em João capítulo 3, você vai ver isso. Abra, por favor, João 3. João capítulo 3, versículo 8, nós vamos ler. Isso que está se cumprindo na vida de Pedro, porque essa é a dinâmica de um novo, de alguém que nasceu de novo. Essa é a dinâmica de alguém que conheceu a Deus de verdade. João capítulo 3. Você lembra desse texto, não é? Um grande religioso foi procurar Jesus, Nicodemos, e aí pergunta assim: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna, irmãos? Na perspectiva de Jesus, é a vida depois da morte somente? É ou não? Não, vida aqui, é o evangelho, o reino de Deus chegando no coração. E aí Jesus disse para ele assim: nasce de novo, tem que nascer de novo. Aí ele falou: opa, peraí, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E aí Jesus disse para ele assim: nascer de novo é nascer do Espírito, não da carne. Nascidos da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne, é isso que o texto está falando. Antes do versículo 8, que nós vamos ler juntos. O que é nascido da carne, funciona como a carne. O sistema que funciona, que opera, não é o evangelho, mas é o sistema da própria carne. Mas o que é nascido do Espírito, funciona um outro sistema, é o sistema do Espírito Santo. Você pode ver essa mesma expressão em Romanos capítulo 8, dos versículos 1 a 11. Você vai ler lá em Romanos capítulo 8 e vai ver que a mesma expressão, a mesma ideia de um novo funcionamento do Espírito na mente, no coração e na vida da gente por causa desse novo nascimento. E aí no versículo 8, Jesus fala para ele assim, você pode ler comigo bem forte aí, bem legal. O vento sopra onde quer, ouves, vamos lá gente, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é. Amém? Você crê nisso aí? Crê ou não, irmão? Tá crendo não, tá ruim o negócio. Crê ou não? Amém. Eu creio nesse negócio. Quem é o vento? Quem é o vento? Quem é, irmão? Está precisando falar para a câmera pegar. Quem é o vento aqui que a gente leu? Justamente, é essa pegadinha do texto, não é o Espírito Santo. Assim é todo aquele que é o quê? Quem é o vento? Quem é o vento, irmãos? Nós. Veja o que o texto de Jesus está falando. O vento, esse texto, eu gosto que só dele. Toda vez eu pergunto e a turma fala o Espírito. Porque o vento é usado, o Espírito é usado, falado como vento em outros textos também. E é uma ideia, às vezes até, nem o texto fala, mas a ideia do derramado do Espírito como vento, a palavra no Antigo Testamento, ruar, para o Espírito no hebraico e outras coisas mais. Mas aí, Jesus está falando que aquele que é nascido de novo, crente, que conheceu o Evangelho, ele é como o vento. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É o vento que é movido. E ele é movido por um novo sistema que opera dentro dele. É movido pelo Espírito. Porque ser igreja é ter a agenda nas mãos do Espírito. E a agenda do Espírito é alcançar o mundo. E Deus está alcançando o mundo através da nossa vida. Na escola, onde Deus colocar a gente, no trabalho, enquanto nos movemos nessa terra como um vento. Mas não um vento que está ao acaso. Nem um vento que está sendo guiado pela carne, ou pelas motivações do nosso coração, ou pelo sistema do mercado de trabalho, ou pelo dinheiro, por qualquer outra coisa. Mas é um vento que é movido pelo Espírito, é um vento que é movido por Deus, porque Deus faz a gente caminhar de um lado para o outro, de um emprego para o outro, de um caminho para outro, para que o Espírito se revele nessa terra. De forma que enquanto Deus está fazendo isso, a gente tem a graça e a bênção de dizer: Senhor, eu quero ter a tua agenda. Eu quero ser usado pelo Senhor. Abre a minha boca. Eu quero falar de Jesus. Eu quero ser bênção nessa terra. Eu quero. Não somente quando estou na igreja das graças,
não somente quando estou com os irmãos da Igreja Presbiteriana das Graças, mas quando estou naqueles lugares que Deus está me enviando todos os dias da semana, movido pelo Espírito. A dinâmica não é para um grupo de vocacionados especial, mas a dinâmica é para um grupo que é chamado pelo nome do Senhor. A dinâmica é para um grupo que é chamado que é lavado pelo sangue de Jesus. A dinâmica é para um grupo que é batizado no Espírito, porque se converteu ao Senhor. A dinâmica é para o grupo que é chamado de cristãos, porque são pequenos cristos na terra. Essa dinâmica é para os discípulos de Jesus, que à medida que estão caminhando e se relacionando, Jesus está discipulando a gente numa formação continuada, para colocar em nós cada vez mais profundamente, enraizando na nossa alma, a imagem do seu Filho, tomando conta de forma preponderante na vida da gente, na vida da igreja. Irmãos, como é que está o nosso horário de almoço? Pergunta louca, né? Para terminar um sermão. Como é que está o nosso horário de almoço? Porque Pedro estava no seu horário de almoço. Como é que a gente está se movendo na terra aqui? Qual é a dinâmica existencial? Como é que está a nossa agenda? Como é que está a minha agenda, Senhor? Como é que está esse negócio? Como é que está amanhã? O que é que move o meu coração? Tenha certeza, se o que move no coração da gente não é esse negócio, não é o Evangelho, não é esse poder, tem alguma coisa errada. E o que mais precisa ser consertado não é a igreja, não é a programação, não é o ministério A ou B, mas o que mais precisa ser consertado é a minha vida, é a sua vida, é a nossa dinâmica, a nossa caminhada. Isso é que precisa ser consertado, irmão. Por isso, como é que está a nossa hora de almoço? Como é que está, como estamos nos movendo de um ônibus ao outro, de um avião a outro, de um carro para lá e para cá? Como é que está esse negócio? Porque é nessa dinâmica que o Espírito quer usar a gente, que o Espírito quer usar você, para fazer o nome dele conhecido nessa terra. A todos nós. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Se você quiser dizer ao Senhor assim: eis-me aqui, Pai. Você pode dizer no seu coração. Talvez clamar ao Senhor: Deus, traz quebrantamento mesmo. Porque eu estou vivendo aqui na terra como um ímpio, como uma pessoa que não é movida pelo Teu Espírito. Uma pessoa que é movida pela carne, pelo sistema de valores mundano. Senhor, converta o meu coração. Você pode orar também, mas você pode dizer ao Senhor assim: Deus, o Senhor está fazendo a obra, eu quero ver, abre os meus olhos, me usa, porque eu sou como esse vento que é movido pelo Senhor nessa terra. Tenha certeza, Deus quer usar você. Se a igreja ter a agenda nas mãos do Espírito, Deus quer usar você. Vamos ficar em pé, vamos orar. E você pode dizer ao Senhor no seu coração: usa-me, usa a minha vida, quebra o meu coração. O coração está cheio de tanta coisa, mas está esvaziado do Senhor. Deus, muda, transforma, faz algo novo, Senhor. Derrama desse vinho novo do Evangelho e quebra estruturas que nós criamos na nossa mente e no nosso coração para a Tua glória. Ó Deus, Tu conhece cada um de nós aqui, Pai. E enquanto oramos e desejamos isso, que bate em nós é essa inconsistência da nossa vida, é a nossa falta de habilidade, de condição, de competência. São os nossos pecados, Senhor, que são tão grandes. São os nossos olhos, o nosso coração, que muitas vezes se perdem aqui na terra. E a gente quer clamar: Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e derrama sobre nós desse Espírito mais e mais, Senhor. Aviva-nos para a glória do Teu nome. Usa-nos, Pai.
Usa cada um de nós aqui. Toca fogo no nosso coração. Ó Deus, para a gente ser liberto mesmo, Senhor, de tanta coisa da nossa alma, da nossa mente. E mesmo ver, e ser instrumento, e perceber, e ser usado, e gastar a vida pelo Senhor nessa terra, onde o Senhor nos colocar. Deus, move o Teu Espírito através da nossa vida, aqui em Recife, onde o Senhor está levando essa igreja. Senhor, move o Teu Espírito, faz a Tua obra, e nós queremos dizer a Ti, Pai, eis-me aqui, usa a minha vida, transforma o meu coração, aviva a minha alma, faz algo novo, Senhor. Ó, se fendesse os céus e descesses, Pai, toca fogo no coração com a Tua palavra, para que ela seja viva amanhã, e depois, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós precisamos, e nós clamamos, porque só de Ti, que é o galardoador de todos aqueles que Te buscam, e é de onde procede todo o bem. Nós Te clamamos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.